Olá, Santista! Estamos iniciando mais um programa É Santos Futebol Clube, dentro daquela ideia de trazermos cultura, história, com os grandes ídolos do Santos Futebol Clube. E hoje a gente vai dar continuidade à entrevista da semana passada com o João Paulo, o Papinha da Vila. João, é um prazer renovado estar podendo dar continuidade a essa entrevista e premiar o nosso público com toda a tua história de vida, tua história no futebol, no Santos Futebol Clube. Como eu falei para você, o prazer é todo meu, né? Dar continuidade a essa... É cultural, né? O futebol, ele é cultural, né? Totalmente. É uma coisa maravilhosa, ele às vezes te deixa chateado, mas daqui a pouco tu fica contente. É igual a onda do mar, vai e volta, né? E você com o Santos, no período que você teve atuando no Santos Futebol Clube, você se relacionou com uma série de jogadores, né, que faziam parte de todos os times que você compôs naquele espaço de tempo que você teve no Santos. O que você pode dizer desse relacionamento dentro do Santos Futebol Clube, né? Porque você teve, lógico, no Rio de Janeiro, você nasceu, é fluminense, teve nos clubes do Rio de Janeiro, então você tem uma cultura carioca que é muito próxima à cultura da cidade de Santos, né? Nós somos irmãos de cultura, né? Temos a praia, o mar e tal, então a gente é muito culturalmente próximo. E como é que foi, como é que você se sentiu, embora muito próximo culturalmente, mas tem as diferenças de cada cidade, tal relacionamento. E o que você pode dizer a esse respeito, né? Um dos fatores primordial para mim se adaptar aqui, porque quando eu cheguei aqui, julho mais ou menos, maio de 77, quando foi em janeiro de 78, eu casei e trouxe minha esposa, que a gente namorava desde jovem, Trouxe, né? a família para Santos. Eu trouxe casei, aí minha esposa veio comigo, né? Ela é um ano mais velha do que eu, aí eu tive a oportunidade de passar 6 meses e casar e vir. Eu acho que essas coisas, principalmente quando você tem uma responsabilidade e faz um esporte de alto rendimento, isso aí te favorece, te dá uma tranquilidade maior. Casei, fui morar ali, e por incrível que pareça, apesar de o fator idade ser diferente, eu tive uma boa amizade com o Clodoaldo. Ele me direcionou algumas coisas que você é jovem, você pode se perder no caminho. Sim. É uma coisa natural, entendeu? Mas essas coisas é importante. É uma cidade boa que... mas quando você é profissional principalmente de futebol, você não tem nem tempo para pensar muito. Porque praticamente é de segunda a segunda, né? Sim. Você joga, às vezes folgava na segunda, mas jogando de quarta e domingo, praticamente você tem a semana cheia e passa o ano. Só quando chega o período das férias, né? Sim, que sim. tinha um mês, agora nem sei como é que está funcionando. Aí eu ia viajar, ia para casa do Rio de Janeiro novamente, ver a família. E essas coisas, eu acho que tem coisas que até te ajudam. Qual o nome da sua esposa? Maria Elizabeth. Maria Elizabeth. Um grande abraço para Maria Elizabeth, né? Ser lembrada aqui Casei no programa uma vez importante, só, graças né? a Deus. Que bom. E outros jogadores, além do Clodoaldo, com outros jogadores que você... O Batata, a gente... Batata. Nilton Batata, a gente tinha uma amizade assim, de irmão mesmo, né? Tanto é que quando a gente viajava, e a minha esposa, como nós não tínhamos filho, ele já tinha um casal, aí a minha esposa sempre ficava com eles, né? Aí depois teve uma amizade quando nasceu minhas filhas com a Margarete, que era a esposa do Pita, né? Aí Pita. Elas sempre ficavam junto, que a gente era vizinho.
E assim vai, é uma coisa que vai acontecendo naturalmente. Né? Quer dizer, o time também, extra-campo, tinha essas relações familiares? Tinha. Não era totalmente... A amizade com os seus companheiros tinha. Agora, familiar, tinha uns que tinha a sua particularidade, né? É uma coisa normal. E dentro de campo? Qual das composições do Santos, como é que acontecia time, tudo que como é que você conseguia aquela integração com o time? Como é que vocês se entendiam? Foi bom tu tocar nesse assunto. O segredo disso é você estar contente em fazer aquilo. E você tem um talento. Quem escolheu bem. Porque quando eu cheguei em 77, o time era horrível. Era um time, eu acho que tecnicamente falando, até inferior ao que nós temos hoje. 77, se você vê o histórico, tá. É mais ou menos. Houve uma mudança de treinador, pegou o Ramos Delgado, depois o Ramos Delgado, Mengalvio, e depois o seu Formiga assumiu. E aí aconteceu aquilo que o Santos todo ano faz, e os meninos da Vila surgiu, foi daquilo ali. Era Claudinho, Claudinho, Gilberto Costa, Pita, Toninho Vieira, Rubens Feijão. Então subiu aquela galera toda que era da base e aconteceu aquilo ali. Mas eram jogadores talentosos que foram trabalhados e escolhidos a dedo para fazer parte daquilo ali. Não do profissional, fazer parte da base. Porque eles vão ser lapidados lá e vai para o profissional. Então eu acho que foi uma boa pergunta, porque hoje eu não vejo mais por esse lado. Entendeu? Essa era a minha segunda pergunta na sequência, que é como você vê hoje isso acontecendo, não sei se você está acompanhando de perto, não só do Santos, de uma maneira geral, né? Você, em relação à época que você atuou, você sente que o futebol brasileiro, de uma forma geral, e a gente vê isso no reflexo da seleção brasileira, quer dizer, tudo é a base, né? Tudo é aquilo que a gente desenvolve desde os ensinamentos básicos no esporte. E você, o que você sente hoje em relação à tua época na condução dos jovens, né? Das equipes de base? Então, eu vejo umas pessoas que, no meu modo de ver, de entender, o futebol de base, eu não vou falar o base, o 20 eu não vou incluir o 20. Sim. Mas até o 17, você tem o 11, hoje ele tem 11, antigamente não tinha 11 não. Era 13, 15, 17 e 20. Até 13, 15, 17, quem tem que ser o comandante daquilo ali, o treinador, tecnicamente falando, é quem conhece daquilo, que já jogou bola, sabe como é que é. Porque hoje eu acho que é um negócio assim, meio europeu os treinamentos, e é muito educacional. Eu acho que as pessoas têm que ter educação. Sim. Mas dá para ensinar coisa. Agora, o cara que uma pessoa que nunca chutou uma bola, não tem um conhecimento como é que se faz. Ele não pode, no meu ponto de vista, eu tenho o direito de sair. Ele não tem, pode até colocarem lá, mas no meu ponto de vista, não vai dar fruto nenhum. Pode aparecer um que, como apareceu Robinho, Neymar, Pelé... São exceções, né? São exceções, mas aquilo ali já nasceu assim. Já é natural da pessoa. Então tem uns que você precisa lapidar. Não vou falar comportamento, estou falando bola. O comportamento é outro, é claro que tem que ter, mas a bola tem que ser alguém que tem um conhecimento técnico. Tem aquele olho clínico, né? Aquele cara que tem uma experiência, que sabe como ele vai se comportar. Outra coisa que eu ia falar, o que acabou e o que influenciou nessa má qualidade, acabaram com os coletivos, até no profissional.
No sub-11, no meu ponto de vista, tem que ter 3 coletivos por semana. Futebol de base. Sim. Por quê? Não pode, cansa. Vai cansar como? O cara tem 15, 16, 17 anos. 20 anos, o cara vai cansar de quê? Antigamente as pessoas jogavam muito mais do que jogam hoje. Né? Claro, você fazia 3 coletivos e o pau quebrava. O pau quebrava. Então você vê, hoje é totalmente diferente, porque você não. Como é que eu vou entrosar com você? Como nós vamos entrosar se eu não treino com você coletivo? Olha o que eu estou falando, coletivo. Sim. Não é que eu venho para treinar contigo todo dia. Eu treino, mas aí eu faço reduzido. Mas o coletivo é noção de bola curta, bola média, bola longa. Pô, olha o tamanho do campo, olha o que você tem a decisão que tu tem que tomar. Parece fácil, mas não é. Não é fácil. O posicionamento em campo, saber o que o colega está pensando, onde ele vai se posicionar, onde ele vai pegar a sua bola, né? E você já jogou bola, tu sabe que essas decisões, elas têm que ser tomadas. E o imprevisível também. Porque o futebol é um pensamento. Exatamente. Eu estou falando da jogada, não estou falando o futebol. Sim. A bola está na defesa, daqui a pouco ela chega com você no ataque. Você tem que pensar rápido. Olha quanto tempo. Você falou que eu corria, mas a bola, se o cara chutar a bola, ela vem em 2 segundos onde tu tá. No espaço de 30 metros, ela chega rápida. Rapidinho. Não, João Paulo, é que você é uma pessoa humilde. Porque você tinha um raciocínio rápido, tão rápido, às vezes a pessoa não percebe aquilo que ela faz, mas quem está assistindo vê o que você fez em campo. Você tinha um raciocínio rápido, a bola chegava rápido, você levava rápido para o ataque, você conseguia fazer gol. E esse treinamento que você fala, essa sintonia com os colegas... Do coletivo, faz com que essa engrenagem funcione. Se voltar o futebol, volta até... Porque o garoto, ele vai... Não se cortando. Ele vai desenvolver o coletivo e o individual. Porque... Quando você é o treinador e eu começo a driblar e eu não tenho esse dom, você já vai me podar. Aí o que sabe driblar, você vai deixar ele continuar. Porque ele é uma arma para você em dose dupla. Ele joga no coletivo e joga no individual. Hoje a maioria não consegue jogar em 2 sintonias. No coletivo e no individual. Tá. Você acredita que o coletivo é tão importante que ele pode até aumentar a capacidade individual, do talento individual? Claro, mas ele tem que praticar. O coletivo ele tem que... Ou se não praticar, diminui essa qualidade. Hoje, se o cara não souber jogar no coletivo, ele não joga bola. Hoje ele não joga. Até porque o futebol está mais rápido, né? Não, os mais europeus, físico. Não, físico isso é fantasia. Porque eu vejo jogadores sem essa velocidade que você falou, que tinha igual a mim, e ele joga, tá cheio deles aí jogando. Thiago Silva zagueiro, é lento. Angança é lento. Tem muitos deles e fora aqueles que fica com uma certa idade e vai diminuindo a capacidade dele de movimentação. Mas ele consegue jogar com um cara de 20 anos. Bom, Roberto, a gente está tendo uma aula aqui de futebol gratuita, né? Nosso público está sendo brindado. É uma opinião minha, né? Não é só uma opinião, João Paulo. Abalizada. É uma opinião de uma pessoa que tem experiência, que jogou e pode ensinar, né? Eu sempre acho o seguinte, que os mais experientes, aqueles que podem ensinar, eles têm que estar próximo ao time. A base do time. Por quê? Vai passar toda a sua experiência, seu conhecimento. É a minha visão pessoal. Acho que quanto mais um time de futebol trouxer aqueles que fizeram história no Santos, que puderam trazer grandes campeonatos para o Santos, trazer isso para os meninos, né?
para os garotos, a formação desses garotos da base vai ser junto com seus ídolos, né? E isso é um espelho, né? Porque tanto você, João Paulo, quanto outros são aqueles que os garotos têm como o espelho. E hoje eles não têm mais. E hoje eles estão com dificuldade não, de encontrar ídolos. Eles não têm mais. Né? O que eles vão aprender? Eu estou falando, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Você pega qualquer garoto da idade que ele seja, você faz uma jogada aí que você aprendeu a fazer. Tu sabe o que ele vai fazer, né? Ele vai pedalar. Pedalar. Perfeito. Hã? Perfeito. Ele só sabe pedalar. Ele vai pedalar. Por que ele vai pedalar? Ele aprendeu com quem a pedalada? Ele vai lembrar do Robinho. Não, do Robinho. Não, ele aprendeu com o Neymar. Não, mas quem bem. Aprendeu com o Robinho foi o Neymar. Sim. Hã? Entendeu? Aqui, ó. O Robinho pedalou, mas o Neymar já fez com mais velocidade, entendeu? Sim. Não, apesar de que o Robinho, pela pedalada dele, mas essa molecada não viu o Robinho jogar. Ele viu o Neymar, ele aprendeu com o Neymar a pedalar. Então, isso ratifica a importância de você ter alguém passando para o mais jovem aquilo que é espelho, né? Aquilo você que você vê mesmo depois que eu parei de jogar futebol e ia ver treino, eu vi o Robinho jogar, via. E às vezes eu tenho na minha mente jogadas que aconteceu, que eu fiz. Eu estou conversando aqui com vocês e isso vem à mente. Sim. Entendeu? Que é um filme vocês que passa, também. né? É claro, você brincou com seus amigos, tu lembra quando tu brincava lá no bairro? Claro, sim, claro. Entendeu? Nossa. Então, as jogadas, entendeu? E aquilo ali é um aprendizado. Aí você vai fazer se é certo ou errado. Opa! Claro. Né? Mas, João Paulo, eu vou pedir licença para você, a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta já já. O Plano Santa Saúde tem uma novidade: o pronto atendimento adulto 24 horas em Santos, em localização privilegiada na Avenida Conselheiro Nébias, 748. O pronto atendimento foi planejado para oferecer uma experiência humanizada e exclusiva com clínica geral, ortopedia, odontologia, além de uma estrutura completa. Nossa equipe altamente qualificada está pronta para te atender cada vez melhor. Plano Santa Saúde, cada vez mais perto, cuidando de você. Estamos voltando com o programa Santos Futebol Clube, com o nosso ídolo, o Papinha, o João Paulo do Santos Futebol Clube. Roberto, você gostaria de fazer uma pergunta? Sim, eu gostaria de fazer uma pergunta para o meu ídolo, João Paulo. João Paulo, eu já notei que você, por diversas vezes, em toda a sua trajetória, você fez alguns comentários sobre Pelé, sobre o Pelé. E eu notei que esses comentários havia uma referência, um respeito muito grande ao Pelé. Tanto que em algumas declarações você citou que você teve a honra de treinar com o Pelé. Você poderia comentar alguma coisa desse relacionamento, dessa experiência, desse respeito que você tinha ao Pelé? Então, eu não tive a oportunidade de jogar com o Pelé, né? Jogos oficiais. Mas o Pelé, quando foi pro Cosmo, eu cheguei em 77, ele logo foi pro... E sempre em férias ele vinha, eu tive a oportunidade de ir algumas vezes, ele nos treinava conosco os coletivos. Sim. Perfeito. Coletivo. Uma semana ele treinava 2 coletivos. E aquilo ali era um aprendizado para nós. Porque uma vez, por isso que eu falo, o mais velho, eu estou falando do Pelé, né? Sim. Mas eu tive outros jogadores que eu aprendi outras coisas também. Um dia eu estou treinando do time do lado do Pelé e eu estou na ponta, ele pegou na meia e falou assim, vai!
Aí eu não fui. Eu não fui. Aí ele, vai, pô, eu não fui. Aí ele virou e falou assim, quando eu mandar você ir, tu vai. Eu falei, pô, mas você não deu a bola? Entendeu? Ah, tá aí, certo. não, ele tem razão. Ele tem razão, porque ele já viu a minha situação, ele já viu se eu estou impedido ou não, se eu tenho condições de receber. E a outra, depois ele pegou a mesma jogada e olhou e nem falou nada, eu já saiu, ele enfiou a bola para mim e aconteceu o que ele queria. Tu tá entendendo? Então é um aprendizado. A visão do campo... Porque quando você está jogando com um determinado companheiro, às vezes o cara tá com a bola lá e às vezes você tem que observar se ele está em dificuldade também para te dar a bola. Sim. Às vezes tem um cara aqui na frente, você tem que sair para o outro lado, se movimentar, entendeu? Essas coisas. Então, por isso que é difícil jogar futebol. Porque você tem que ter a percepção muito boa, né? E eu tive às vezes, quando geralmente saía com o zagueiro, né? O lateral, eu joguei com grandes laterais, né? Eu joguei com o Júnior, joguei com o Vladimir, joguei com Gilberto Sorriso. Para mim, o melhor deles foi o Gilberto Sorriso. Todos eles foi bom, mas de entrosamento. Por quê? Eu jogava de ponta, ele dava a bola para mim e ele não ocupava o meu espaço. Entendeu? Perfeito. E ele me dava condições de entrar por dentro e eu fazia jogada com ele. Entendeu? Então, essas percepções é que o cara tem que ter. E eu, às vezes, o goleiro, quando saía no zagueiro lá na nossa zaga, eu olhava para cá, olhava para lá, eu já sabia se eu tinha uma condições de participar daquela jogada. Olha, entendeu? Perfeito. Então, essas coisas é que você vai aprendendo com o tempo, né? Perfeito. Perfeito. Mas, João Paulo, você teve uma experiência também internacional. Eu gostaria de você falar um pouquinho daquilo que você teve no exterior, o que você sentiu de diferença, se foi algo que acrescentou na sua carreira como profissional, qual foi a sua atuação? Olha, a perspectiva de você fazer algo melhor é sempre, entendeu? Eu fui para o Japão, fiz um contrato lá de 1 ano e não fui muito feliz porque a comunicação era muito... Não é igual hoje que tudo é mais fácil, né? Mas esse não foi o caso. Eu tive uma fratura no meu tornozelo. Eu levei uma pancada e criou uma fissura, né? E eu fiquei bastante tempo para me recuperar. E eu não consegui me recuperar. Eu vim embora para o Brasil, fiquei 10 meses lá. Joguei no final alguns jogos, mas sem condições físicas, entendeu? Porque já era o final do campeonato nacional e depois a Taça do Imperador. Mas como experiência de vida, foi bom. A minha mulher adorou, meus filhos também, entendeu? Eles estudavam. Eu até hoje converso com uns amigos. O futebol é bom por causa dessas coisas. Porque ele te dá a oportunidade de conhecer as pessoas no mundo. Eu conheço gente no Brasil todo. O futebol me deu essa oportunidade. E hoje nós temos o Zap, né? Sim. O WhatsApp e você... Então eu estou sempre em contato com meus companheiros, alguns que eu joguei pouco tempo, mas a amizade continuou e eu acho que isso aí é que é legal. Olha como o futebol é legal. Sim. Sim. É o que você faz aqui. Tenta fazer, né? Para passar para as pessoas esse lado de... trazer o seu exemplo para os jovens de hoje é fundamental. Né? Você nunca pensou em ser treinador? Eu já fui treinador já. Já foi, né? Já. Eu fui Queria treinador que você contasse essa no história futebol de base do Santos, né? Do Sub-13. Aí depois eu fui... Mas o negócio é meio... Aí depois eu fui ser treinador eu fui do Sub-13. Aí eu fui treinador do Força na Taça São Paulo 2011.
2000, do Força Esporte Clube, né? A Força Sindical, ela tinha... da Força Sindical. Ela tinha um time de futebol. Aí eu fui treinador da Taça São Paulo, depois eu treinei o profissional, aí treinei o São Bernardo também, que São Bernardo Sub-17, que por sinal fez uma boa campanha, treinei o Barueri, mas fica muito, entendeu? É aquela incerteza das coisas, né? Mas foi uma experiência foi positiva. Foi positiva, foi positiva. O que eu estou falando aqui é o que eu tive de aprendizado, né? Entendeu? Então é legal isso aí. Você aprender. Mas o cara pensa que é fácil, mas não é. Porque você é o treinador, mas é um time de futebol, e às vezes tem diretor que acha que... de repente ele até sabe mais, né? Mas ele não quer ser treinador. Tá. Tem as interferências, né? Mas... quem é jogador de futebol, ele nunca se desliga do esporte, né? Ele nunca... E hoje você tem se dedicado a participar de programas de TV, podcast, passar a sua experiência para os jovens. E para nós foi uma grande honra poder trazer aqui. Mas eu já gostaria de deixar reiterado, João Paulo, um convite futuro para que voltasse ao programa, para a gente continuar passando essas informações todas para o nosso público, porque esse projeto é um projeto essencialmente cultural, né? De trazer aí uma formação, trazer informação e formação como legado aos jovens do país, com grandes ídolos como você foi, e sempre será um grande ídolo do Santos Futebol Clube. Então gostaria das suas considerações finais, já reiterando mais uma vez um convite futuro. Foi um prazer muito grande estar aqui, falar desse esporte maravilhoso que é o futebol, né? E é o que eu falei anteriormente. Nos dá a oportunidade de se aproximar das coisas que de repente você nunca imagina que vai acontecer. Entendeu? Então o esporte ele é maravilhoso por causa disso. Entendeu? A gente pode até se conhecer de algum lugar, mas hoje o esporte nos deu a oportunidade de se conhecer pessoalmente. Perfeito. E isso aí é legal, entendeu? Porque estamos aqui de passagem, entendeu? Verdade. Daqui nós não vamos levar nada, mas é bom transmitir essa experiência para os jovens, né? Mas eu gostaria que eles se dedicasse mais e prestasse mais atenção, né? Porque o futebol ele sempre sempre dependeu da parte física. Sim. E da parte técnica principalmente, né? Mas hoje em dia, se você não estiver preparado, porque hoje o atleta ele resiste mais correndo dentro do campo, né? Não é que ele corria mais, eu corria mais, né? Mas era uma característica sua, né? Não, mas eles não têm, hoje não tem. Hoje tem. Eu estou falando, o biotipo da pessoa faz com que você tenha aquela característica. Perfeito. Entendeu? Bom, João Paulo, eu agradeço muito a sua presença, foi uma grande honra. Eu tenho um canal lá do o Papinha Pote. Papinha, hoje tem às 20 horas pelo YouTube. Aí eu estou iniciando lá agora também, né? Não tem a experiência dessa de... E o nosso papo lá é mais voltado para esse lado aqui que vocês... A gente vai falar de profissional e tal, mas é muito pouco. Tá bom, João Paulo, muito obrigado pela tua presença, obrigado, Roberto, obrigado ao público telespectador, um grande abraço e até o próximo programa.